Vocês me autorizam fazer um sermão aqui forte, teológico, bíblico? Posso? Não? Alguém disse não aí? Ok, o passador está comigo aqui, né, querido? Eu vou dividir o meu sermão em 3 partes. Eu procuro ser bastante didático. Eu vou dividir o meu sermão em 3 partes. O título, está aí na tela? O título é Característica dos ímpios nos últimos dias. Os ímpios terão uma característica. Veja que eu não coloquei no plural. A característica dos ímpios dos últimos dias. Qual vai ser a característica dos ímpios dos últimos dias? Eu estou dividindo o meu sermão em 3 partes. A parte do meio é que eu vou explicar qual é essa característica. Para eu chegar nessa característica, eu preciso falar um pouco sobre justificação pela fé, que é a primeira parte. Aí a segunda parte a gente vai ver essa característica. E a terceira parte vai ser uma parte mais de aplicação, na prática. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos aqui analisar alguns poucos textos. Esse texto de Ellen White eu achei há pouco tempo atrás. Opa, eu passei um a mais. Aí. Eu achei há pouco tempo atrás, eu acho que ele não está traduzido em português. Pelo menos eu não achei em português. Mas o texto diz aí, é uma tradução livre. A mensagem presente, justificação pela fé, é uma mensagem de Deus. Agora olha o que ela diz. Não há um enquanto. Me ajudem aí. Mais forte, como é? Não há um em 100 que entenda por si mesmo a verdade bíblica sobre esse assunto que é tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno. Então, o que nós entendemos por esse texto? A gente entende por esse texto que nenhum em 100, em percentual, ela está falando quanto aí? Nenhum em 100, está na casa do 0%. Que não entende, ela está falando de quem? De adventistas. Ela está dizendo que nenhum em 100 entende a justificação pela fé. Pois bem, eu uso esse texto como introdução porque eu quero nessa primeira parte falar sobre justificação pela fé. Tudo bem? Eu vou pular esse texto aqui, vamos para esse aqui, ó. Eu trouxe aí 3 textos, está tudo na tela para a gente ganhar tempo, tá bom? Depois você pode pegar lá, pega um chupa-cabra lá e pega esses slides lá com o pessoal. 2 Pedro 3,13 diz assim, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais, o que habita, qual é a característica desse novo céu e nova terra, diz a Bíblia? O que, queridos? Habita a justiça. Logo abaixo eu coloquei outro texto de Romanos. Na verdade estava configurado para aparecer one by one, mas that's okay. O texto primeiro está dizendo que esse céu que Jesus preparou para mim e para você, qual é a característica dele? Qual é a característica dele, irmãos? Habita a justiça. Só que Romanos 3 vai falar dos seres humanos a respeito de justiça. Quantos de nós aqui na igreja somos justos? Me ajude aí. Quantos? O texto diz lá, não há nenhum sequer. Está sendo transmitido aí pelas redes sociais, né? Ou esqueci de cumprimentar os queridos aí nas redes sociais. Que Deus abençoe você. Acompanhe os textos, leia com a gente e transmita depois para outras pessoas essa mensagem. O texto está dizendo que o novo céu e a nova terra habita a justiça, só que aí a gente tem um problema. Quantos de nós somos justos? Nenhum. Se esse lugar é um lugar de justos, eu e você vamos estar lá? Do jeito que a Bíblia fala? Se a gente é injusto, tem que acontecer alguma coisa, sim ou não? Se a gente é injusto e esse lugar habita a justiça, tem que acontecer alguma coisa para a gente ir para lá, sim ou não? Estão comigo? Precisa haver uma preparação. Aí entra a doutrina da justificação pela fé. Queridos, eu estou dizendo que esse lugar que a gente está se preparando para ir tem uma característica, habita justiça. Lá não tem injustiça, mas nós somos injustos. Então precisa haver uma mudança em nós para que a gente possa estar habilitado para ir para lá. Qual é essa mudança? Justificação pela fé. Justificação a gente divide em 2 partes. Olha lá. Justiça imputada, justificação, e justiça comunicada, também chamada de santificação. Então, agora é um pouco teológico, mas eu vou tentar esmiuçar para você entender. Tudo bem? Preste bem atenção em mim aqui. Os textos estão aí, você pode tirar uma foto, depois pegar, enfim. O que é justificação? Veja, eu estou falando de justificação e santificação. O que é justificação? Justificação é estanque. Você, quando aceita Cristo como seu Salvador, ele diz, eu perdoo você. É estanque, é de uma vez. Já a santificação é um processo. Ok?
É um processo. Na justificação, Deus perdoa você dos pecados passados. Eu vou explicar isso aqui de forma simples. Justificação é salvação. Santificação é salvação. Glorificação também é salvação. Mas como assim? Justificação é salvação do pecado, da culpa do pecado. Você pecou, você é pecador, tem contato com a Bíblia, aceita Cristo como seu Salvador, Ele te salva dos seus pecados passados, da culpa. Puxa, eu pequei. Como é que eu aceitei Cristo agora? Mas eu estou há 10 anos, 20 anos, 40 anos em pecado sem aceitar Cristo. Ele diz, não tem problema, eu justifico você. Isso é estanque, é justificação. Isso tem a ver com salvação da culpa do pecado. Uma vez que você foi salvo da culpa do pecado, Ele te coloca no caminho da santificação. O que é santificação? Também é salvação, porém, não é salvação da culpa do pecado. É salvação da influência do pecado. Paulo vai dizer assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está no processo de santificação. Se a justificação é estanque e você é perdoado ou salvo da culpa do pecado, a santificação é um processo e Deus vai salvando você da influência do pecado. O pecado vai perdendo influência sobre você. Eu gostava disso, agora não gosto mais. Eu amava isso, agora não amo mais. Eu detestava coisa de igreja, de hino, de Bíblia, agora eu amo. Então é o que a Bíblia chama de conversão. Quando você vai tirar drive license, você sabe. Conversão é você estar indo em uma direção e agora você está em outra direção. Tudo que estava do seu lado esquerdo agora está no direito e vice-versa. Conversão é isso. Na santificação, Deus também te salva, mas da influência do pecado. Você vai mudando os seus gostos. Deus vai transformando você de dentro para fora. Isso é salvação, que dura a vida inteira. E a glorificação é salvação também, mas da presença do pecado. Não mais vai existir pecado. Então, repito, justificação, salvação da culpa do pecado. Santificação, salvação da influência do pecado. E glorificação, salvação da presença do pecado. É isso que Ellen White tinha em mente quando ela falou no primeiro texto que eu mostrei. Nenhum em 100 sabe. Será que melhorou isso? Na época que ela escreveu, será que da época que ela escreveu para hoje melhorou? O que vocês acham? Nenhum em 100. Porque hoje em dia a gente continua falando, não, já ouviu essa expressão? É ponto de salvação, já ouviu isso? Ah não, isso aqui não é ponto de salvação, isso aqui não é ponto de salvação. Queridos, tudo é ponto de salvação. Qualquer coisa que você faça é ponto de salvação ou de perdição. Mas vamos lá. Então agora que você entendeu a justificação e santificação, os textos estão aí, eu não quero me demorar nessa primeira parte. Agora eu vou avançar um pouquinho. Esses textos aí, ó, ou esse texto eu dividi em 3 partes, porque ia aparecer parte por parte, mas vamos lá. Como é que isso se dá na prática? Dar-vos-ei coração novo, é a promessa de Deus em relação à aliança. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O que Deus precisa fazer em mim e você para a gente habitar esse lugar que tem justiça? Um novo coração. Ok? E o texto continua. São versos seguidos aí. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito, e farei, coloquei em vermelho aí o verbo, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Nós somos salvos pela graça, certo? Somos justificados pela fé. E somos julgados pelo que mesmo? Pelo que nós vamos ser julgados? Pelas obras. Salvo pela fé, salvo pela graça, justificado pela fé e julgado pelas obras. Ou seja, eu preciso fazer obras boas porque eu vou ser julgado por elas, sim ou não? Sim ou não? Eu preciso fazer obras boas porque eu vou ser julgado por elas, sim ou não? Não. Se o seu pensamento é, eu preciso fazer obras boas, talvez no seu inconsciente você já esteja pensando assim, eu preciso guardar o sábado, senão eu vou me perder. Quem disse que você vai se perder porque não guarda o sábado? Não existe isso. Ah, então eu posso sair daqui, o pastor está dizendo que eu posso sair daqui. Não estou dizendo isso, fica até o final, calma lá. Ninguém vai ser salvo, queridos, porque faz alguma coisa de bom.
Agora vamos mudar a moeda. As pessoas que se perderão porque fizeram alguma coisa de ruim? Sim ou não? Não. As pessoas, tá vendo? Ellen White diz que nenhum em 100 entende isso. As pessoas que se salvarão porque fizeram alguma coisa de bom? Não, senão não precisava ter Cristo morrido na cruz. A salvação depende do que ele fez, a aceitação do que ele fez. Todas as pessoas que se salvarem não se salvarão porque fizeram alguma coisa de bom. As pessoas que se salvarão porque aceitaram Cristo e o seu sacrifício. As pessoas que se perderem não se perderão porque fizeram coisas ruins. Se você acredita nisso, você vai deixar de pregar para um camarada com o cabelo todo espatafaiado, com uma prostituta. Porque essa pessoa está fazendo coisa ruim, ela vai se perder mesmo. Não, a salvação não depende disso. As pessoas que se salvarão por causa de Cristo e o seu sacrifício. As pessoas que se perderão por causa de Cristo e o seu sacrifício, por não terem aceitado tal sacrifício. As obras na Bíblia, queridos, sempre são chamadas de fruto. Por que é fruto? Fruto é o resultado do que a árvore é. Entende? Ninguém vai se salvar por coisa boa que fez. Eu não estou dizendo que você não deve guardar o sábado, mudar a alimentação. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não deve fazer isso para ser salvo. Ok? Agora, o que o texto está dizendo? Olha só, isso é teologia. Olha o que o texto está dizendo. Eu vou dar... Primeira frase lá em cima. Qual é a promessa? Quem é que vai dar? Ah, não são as escolas? Não é a educação? Não é o seu esforço? Deus vai te dar um coração novo. E na segunda parte do verso diz, eu vou botar o meu espírito dentro de você e farei. Quem é que vai fazer? Você que faz? As obras é você que faz? Olha lá. Somos salvos pelo que mesmo? Me ajudei, o que eu já falei. Salvos pelo quê? Graça. Somos justificados pelo quê? Pela fé. E seremos julgados pelo quê? Só que preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. Essas obras que Deus vai julgar você, são as obras que Ele vai fazer em você. Essas obras são chamadas de fruto. O que o texto está dizendo é, ei, deixa eu transformar o seu coração. Deus diz, eu vou botar o meu espírito em você e eu farei as obras pelas quais eu vou julgar você. Isso é justificação pela fé. Se você se esforça para fazer obras, é ótimo você se esforçar. A gente tem um conceito assim, o camarada é vegetariano, o camarada não perde um culto, dá estudo bíblico, não perde lição de escola sabatina, é líder. Esse é fanático. O jeito que ele come, o jeito que ele bebe, o jeito que ela se veste, é fanático. Não. Esse é fariseu. Não tem nada a ver. Porque ninguém sabe a motivação que essa pessoa tem em fazer as obras. Ninguém sabe. Por isso que Jesus falou o joio e o trigo. O que o texto está dizendo? Que Deus vai fazer as obras em você. Você vai ser julgado pelas obras, sim, mas as obras que Ele quer fazer em você. Ah, então é só eu deitar numa rede e ficar esperando, Ele vai fazer. Não. Você tem uma natureza pecaminosa dentro de você que você tem que alimentar espiritual, senão você vai daqui para baixo. Exige esforço? Claro que exige esforço. Porém, esse esforço é para se conectar com Ele, porque ninguém vai se perder por causa de obra má. Todos que se perderão porque não se conectaram com Ele, não teve contato com Ele, não aceitaram. Muitos até falam que aceitam, mas as obras às vezes não demonstram isso, é o que eu vou falar na terceira parte, ok? Tudo bem? Tudo entendido aí? O último detalhe aí, ó. Qual é a consequência de você ter tido um coração novo e Deus fazer as obras em você? A consequência é a última parte do verso. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. E qual é a consequência? Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, quer saber se você realmente é uma pessoa convertida? Olha para trás o que você fazia e não faz mais, e perceba se você tem nojo daquilo que você fazia. Se você sente abominação daquelas coisas que você fazia quando estava no mundo. Esse é o sinal da verdadeira conversão. Avançando então, olha esses dois textos. Um é o texto que eu acabei de ler, mas eu contraponho com o outro. Porém dentro de vós o quê?
meu espírito. Qual é a consequência? Farei que andeis os meus estatutos. Ou seja, olha aqui para mim. O texto está dizendo que para que você ande nos estatutos, para que você ande em obediência, para que você guarde os mandamentos, primeiro texto, para que você guarde os mandamentos, você precisa do quê? Do Espírito. Já no segundo texto, Jesus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha aqui para mim, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Parece que esses dois textos têm uma contradição. O primeiro texto está dizendo que você precisa do quê? Para Deus fazer você uma pessoa obediente. Precisa do quê? O Espírito. E o segundo texto? De amor. Se você me ama, você guarda os mandamentos. Afinal, eu preciso do Espírito ou eu preciso do amor para obedecer? Você tem ouvido falar muito de amor? Lembra que eu falei na minha introdução? A gente parece estar pendendo para o protestantismo, né? Não, Deus te ama. E não importa o que você faça, não. Ele te ama. É quase um universalismo que está entrando na igreja de 27º dia. O que é universalismo? No fundo, todo mundo vai ser salvo, porque olha, ele ama demais. Não. Não. O texto está dizendo que eu preciso do amor para obedecer? Sim. O texto está dizendo que eu preciso do Espírito para obedecer? Sim. E como é que eu uno essas duas coisas? Aí eu coloco alguns textos aí para você entender. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Quem é que dá o amor de Deus para nós? Então é a mesma coisa. A Bíblia fala que Deus é amor? Sim ou não? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo é amor? Deus. A divindade é amor. O Espírito Santo também é amor? Perceba lá em Gálatas assim, o fruto do Espírito é, lição de casa, depois da sua casa hoje à tarde, dá uma lidinha em Gálatas 5, você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito. Quando a Bíblia fala dos frutos da carne, o Paulo vai escrever assim, os, plural, os frutos da carne são, plural. Mas quando Paulo vai escrever sobre o fruto do Espírito, ele vai dizer o fruto não é plural. Por quê? Porque para Paulo, o fruto do Espírito é uma coisa só, é amor. Mas junto com o amor vem a benignidade, junto com o amor vem a paz, junto com o amor... É como se fosse uma laranja ou a mexerica com os gomos. Não tem como dar uma coisa só. Então, biblicamente, o fruto do Espírito é uma coisa. O que é o fruto do Espírito? Me ajude aí, o que é o fruto do Espírito? Amor. Só que a gente viu nos textos anteriores que o amor faz a gente obedecer. Jesus falou, se você me ama, você me obedece. E também no Antigo Testamento diz que o Espírito é dado para obedecer. Então é a mesma coisa. Olha lá. A ligação do amor com obediência. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame. Romanos 13:10. O cumprimento da lei é o quê? É o amor. Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor se inspirará. Nesse momento eu vou passar para a segunda parte da minha mensagem. Tudo bem? Terminei a primeira parte aqui. Qual é a primeira parte? Foi mais teológica. Eu quero fazer com que você entenda de maneira simples a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé, queridos? É um processo de salvação. Quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, você foi salvo da culpa do pecado. Aí ele te coloca no caminho da santificação, que é um processo, você está sendo salvo da influência do pecado, esperando Jesus voltar para ser salvo da presença do pecado. É um processo de salvação, nós não somos evangélicos. Qual é a teologia evangélica? Tá certo, está caindo em descrédito hoje, mas a teologia evangélica é salvo uma vez, salvo para... Nós não acreditamos, porque a Bíblia não diz isso. Eu posso estar salvo hoje, sim ou não? Sim? Você pode estar salva hoje, sim ou não? Pode estar salvo hoje, sim ou não? Mas significa que a sua vida eterna está garantida só porque está salvo hoje? Nós não acreditamos uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação é um processo. E é isso que eu quis mostrar para você. Somos salvos pela graça, justificados pela fé, mas seremos julgados pelas obras. Isso, então eu tenho que sair daqui com um fardo terrível, eu tenho que praticar a obra. Não, você tem que se entregar para Ele, ter comunhão com Ele, horas de oração, a gente ora muito pouco, muito tempo lendo a Bíblia. Esqueça a rede social. Eu tenho dito por aí, quer se preparar para a volta de Jesus? Saia das redes sociais. Eu tenho dito que Deus vai usar as redes sociais para uma coisa, preste atenção nisso aqui.
Eu tenho dito que Deus vai usar as redes sociais para uma coisa, para provar para todo mundo, especialmente aqueles que se perderam, que não foi por falta de tempo. Ah, não, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia. Eu não tenho tempo de estudar o Espírito de Profecia. Eu não tenho tempo de ir para a igreja. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Queridos, justificação pela fé, nós precisamos compreender. Entro aqui na segunda parte da minha mensagem, agora você vai entender qual é a característica dos ímpios. Queridos, o tempo está passando, eu acho que eu vou parar por aqui e da outra vez que me convidarem, daqui 3 anos eu volto para terminar. Tudo bem? Não? Depois vocês cobram o Vanderlei, porque é ele que chama. Olha lá. Qual é a característica dos ímpios? Quer saber a característica dos ímpios dos últimos dias? Quando Jesus agora está perto de voltar, qual vai ser a característica dos ímpios? Eu estou falando uma característica. O texto de Mateus 24, lembra do texto de Mateus 24, 12 que eu acabei de pôr na tela? É esse aí, ó. Já lemos. O que diz lá? O amor por se multiplicar o que mesmo? Eu vou voltar aqui, ó. Ô queridão, me ajuda aí. Volta um slide aí para mim. Isso. É esse? Isso. Olha lá, o que diz o último texto lá, Mateus 24, 12. E por se multiplicar o quê? A iniquidade. Na sua Bíblia tem outra tradução aí. Se você abrir, algumas traduções está maldade. Mas agora eu vou chamar a sua atenção para a palavra grega aí. Queridos, os 3 textos, pode passar o outro slide. Os 3 textos aí que eu vou pôr agora na tela, são textos escatológicos. Esses 3, não, volta um, que fica os 3 textos na tela lá. Isso, esses 3 textos são escatológicos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus citou esses 3 textos referindo-se à volta dele. O primeiro foi esse, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Segundo, abre lá sua Bíblia, Mateus 13. Mateus capítulo 13. Quero que você leia aí na sua Bíblia. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, abra aí também Mateus capítulo 13. Queridos, estamos às portas da volta de Jesus. É preciso entendermos mais da Bíblia. É preciso compreendermos mais da Bíblia. Jesus pode voltar e a gente vai estar despreparados. Você já pensou passar 20, 30, 40 anos na igreja e Jesus voltar e você está despreparado? Eu falo para as minhas filhas, filhas, não basta você estar na igreja, você tem que estar na igreja preparada. Eu digo para as minhas filhas, filhas, não basta você estar na igreja, você tem que estar na igreja salva. Hoje em dia tem um negócio aí, não, vamos tornar a igreja mais palatável para os jovens têm que estar na igreja. Tem que estar na igreja, mas se ele está na igreja perdido, ele vai servir de pedra de tropeço para os outros. Façamos com que os nossos filhos estejam na igreja, mas que o que atrai os nossos filhos não seja púlpito, o que atrai os nossos filhos não seja música, o que atrai os nossos filhos seja a palavra, e que eles estejam na igreja, mas salvos. Mateus capítulo 13, verso 41. Mateus 13, verso 41, o texto diz... mandará o filho... Eu falei que esse texto é escatológico, olha só. Isso vai se cumprir quando Jesus voltar. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu... Do seu o quê? Me ajudem aí. Reino, está falando dos salvos ou dos perdidos? O seu reino. Salvos. Verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam o quê? Então Jesus está dizendo que quando ele voltar, ele vai pegar do seu reino, podemos dizer da sua igreja, do seu povo, todos os que praticam o quê? Está na sua Bíblia. Final do verso. O quê? Iniquidade. Tem outra tradução aí? Mal. Mal, em algumas traduções está maldade. É a mesma palavra em amarelo lá no texto, ó. Anomia, aquela palavra grega. Não importa como está traduzido na sua Bíblia. Pode ser iniquidade, pode ser mal, maldade. A palavra no grego é aquela, anomia. Esses 3 textos, queridos, esses 3 textos têm a mesma palavra no grego. Jesus, quando falou por se multiplicar a iniquidade, qual palavra ele usou? Anomia. E agora a gente acabou de ler, ele diz, eu vou separar do meu reino aqueles que praticam a maldade, a iniquidade. Qual é a palavra no grego? Anomia. O último texto, Mateus 7. Volta aí um pouquinho, Mateus 7. Segura aí, estamos terminando. Falta mais 1h30. Mateus 7,
verso 23. Mateus 7, 23, o texto diz assim: então lhes direi explicitamente, isso aqui é profético, vai acontecer ainda. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais o quê? Iniquidade, maldade, mal, é a mesma palavra anomia. Queridos, o que significa anomia? Em português está aí iniquidade. Se você fizer uma pergunta para todo adventista, acho que 100% dos adventistas vão dizer, eu não tenho ideia do que significa isso. Maldade, já dá para ter um... Ok, mas literalmente, preste atenção no que eu vou dizer agora. Essa é a característica dos ímpios dos últimos dias. Qual é a característica dos ímpios dos últimos dias? Iniquidade. Esses 3 textos, Jesus está dizendo isso, que perto dele voltar são textos escatológicos, eu estou dizendo. Quando Jesus está falando aí, os 3 textos é Jesus dizendo, ei, Jesus está gritando para mim e para você, quando eu estiver próximo de voltar, essa é a característica dos ímpios. Iniquidade, 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 iniquidade. Qual é a palavra que ele usa? Anomia. Sabe o que significa anomia? Eu não vou falar não. Eu vou deixar a Bíblia falar. Essas palavras em amarelo grifado é no grego anomia. E aqui está traduzido literal, não está iniquidade. Aqui está traduzido literal, do jeito que é exatamente o que a palavra significa no grego. Repito, todas essas frases grifadas em amarelo está no original anomia. Então me responda, o que significa literalmente a palavra anomia, que em algumas traduções está traduzido por iniquidade, maldade ou mal. O que significa anomia? Sem lei. Qual é a característica dos ímpios quando Jesus voltar? Qual é a característica dos ímpios? Sem lei, sem regras, vivendo a vida de maneira libertina. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou colocando esses textos na tela para você entender. Romanos e Coríntios, Paulo usa essa mesma palavra e a tradução para o português está aí, ó, sem lei, não tem lei, sem lei, livre da lei, é a mesma palavra, anomia, 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 anomia. E tem mais alguns textos também para aqueles que duvidarem. Está aí. Esse aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não vou voltar não. É esse aqui, ó. Depois, quem quiser todos os textos, pega lá com o pessoal. Agora, eu entro para a parte final da minha mensagem para entrar na parte prática. Qual é a característica dos ímpios nos últimos dias? Sem lei. Tudo bem? Sem regras. Não, aqueles que têm a minha idade aí de 18 anos para baixo vai lembrar. Zeca Pagodinho, a música Deixa a Vida Me Levar. A vida leva eu, sem regras. Essa é a característica dos ímpios. Agora, a Bíblia também dá a característica dos justos. A Bíblia também dá a característica dos justos. Aí eu coloquei Apocalipse 14. Qual é o contexto de Apocalipse 14, 6 e 7? Qual é o contexto? As 3 mensagens angélicas. Quem é que cumpre as 3 mensagens angélicas? O povo adventista do 7º dia. Apocalipse 14 é a descrição da igreja adventista do 7º dia. Eu disse, é a igreja da profecia. E qual é a característica da igreja nesses últimos dias? Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? O texto diz lá, eu estou indo rápido para não pegar o tempo de vocês, mas o texto está dizendo lá, esse povo teme a Deus. Não está escrito lá em vermelho? Essa é a mensagem que o povo adventista dá, teme a Deus. Aí eu pergunto, o que é temer a Deus? E aí eu coloco o texto ali, ó, Deuteronômio, temer a Deus em amarelo, temesse, o que significa temer? Mandamento. Aqui em Deuteronômio 6. O que significa temer? Me ajudei. O quê? Mandamento. E tem vários outros textos. Olha aí, ó. O que está em amarelo. O que significa temer? Mandamento. Temer. Mandamento. Temer. Então, quando Apocalipse 14 diz que a igreja de Deus nos últimos dias vai temer a Deus, o que o Apocalipse quer dizer? Que guarda os mandamentos. Guarda a lei. Qual é a característica dos ímpios nos últimos dias? Sem lei. Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? Guarda a lei. Vocês percebem? Queridos, nós, adventistas do 7º dia, não podemos nos vender. Nós, adventistas do 7º dia, não podemos. Queridos, a gente está tão influenciado. Hoje em dia eu vejo pessoas, inclusive, tem coisas que não é bom nem falar, mas tem gente, queridos, que está bebendo tanto na fonte lá fora, do mundo evangélico,
e está trazendo isso para a igreja. Líderes. E vocês da igreja local precisam ter essa sensibilidade espiritual para barrar essas coisas. A gente está muito envolvido com o protestantismo. Nós temos uma mensagem específica. Se Deus não usar a gente, vai usar quem? Depois desse movimento não há outro. Esse é o último movimento. E detalhe, eu tenho outro sermão sobre isso. Eu tenho um canal no YouTube, A Busca com Sandro Oliveira. Lá eu tenho vários sermões. Você pode pesquisar lá, já que o pessoal não me chama aqui para pregar. Você vai lá no meu canal. Mas lá no meu canal eu tenho um sermão que eu falo sobre a sacudidura. Queridos, qual é a ênfase protestante? Sujo uma verdade. A igreja rejeita essa verdade. E aí o povo é chamado para ir para esse novo movimento. Esse movimento se consolida, vira formalismo, Deus suscita outra verdade, e aí esse movimento é chamado a fazer parte desse... Então, sai dali, sai dali, sai dali, sai dali. Tanto é que Apocalipse 12 vai dizer, sai dela, povo meu. Só que nos últimos dias, o povo de Deus não sai da igreja de Laodiceia. Porque a sacudidura faz o inverso. A sacudidura faz os ímpios saírem. O histórico do movimento protestante, aqueles que respeitam a Bíblia e querem seguir a Deus, saíam dos seus movimentos. Olha Ellen White. Olha os pioneiros adventistas. Foram expulsos de suas igrejas e agregaram um novo movimento. Nesses últimos dias, depois da igreja de Laodiceia, não há outra. Por quê? Porque esse é o movimento que vai até os últimos dias, queridos. A igreja adventista, o sétimo dia, vai parecer que cai, mas não vai cair. Por quê? Porque a sacudidura vai expelir daqui os ímpios, o joio, e o trigo fica. Então, por favor, quando você vê erros na igreja, quando você vê dificuldades na igreja, você não tem que sair da igreja. Deixa que Deus vai expurgar os ímpios. Você permaneça. Permaneça firme. Esse é o barco, essa é a arca, vai até o fim. Qual é a característica dos ímpios, queridos? Me ajudem aí. Qual é a característica dos ímpios? Sem lei. Qual é a característica do povo de Deus? Guarda os mandamentos. Eu acho que mais um aí. Ok. Agora eu entro na parte prática do meu sermão. Pode tirar esse slide aí, queridos, só para eu fazer uma rápida introdução dessa terceira parte. Queridos, eu trouxe você a primeira parte, mais teológica, justificação. Nós seremos julgados pelo que mesmo? Pelo que mesmo? Pelas obras. As obras que eu tenho que me esforçar para fazer. Senhor, calma, eu vou chegar lá. É assim? Não. Você tem que ter contato com Ele. E Ele vai trocar o seu coração. Ele vai te dar o Espírito. E Ele vai fazer com que você ande nas obras dEle. E Ele vai fazer você obediente. E Ele vai julgar você pelas obras que Ele vai fazer em você. Justificação é o que Deus faz por você. Santificação é o que Deus faz em você. Às vezes algumas coisas na teologia faz a coisa mais simples. Vocês entenderam isso aqui? Justificação é o que Deus faz por você. Ele te perdoa. Você não pode perdoar você mesmo. Não estou falando do aspecto psicológico, mas você não pode... Ah, Senhor, eu me perdoo. Não, você tem que ter para a paz e o perdão e a salvação, você tem que... Perdão dele. Justificação. Santificação é o que Deus faz, mas agora não por você, mas em você. Eu vou dar o meu espírito, vou tirar o coração de carne, vou colocar o meu espírito em você, e aí você vai andar na minha lei. E aí a gente vai ser julgado pelas obras, sim ou não? Sim, mas Senhor, tenha piedade de mim, faça as obras aqui. É o meu esforço, eu tenho que acordar de madrugada, eu tenho que orar, eu tenho que gastar mais tempo em oração, a gente ora muito pouco. Eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que estudar o Espírito de Profecia. E aqui, fica aqui um detalhezinho para aqueles que estão aqui, para aqueles que nos assistem. A igreja lançou, eu estou na parte final, a igreja lançou um aplicativo chamado Bible Plan. Depois você procura aí, tem no Apple Store, enfim. Bible Plan. Bible Plan está em inglês, mas quem lançou foi a igreja, o Centro White do Brasil. Bible Plan, você tem o plano de leitura da Bíblia com o Espírito de Profecia.
De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então você lê lê o texto bíblico e ele vai dar o texto de Espírito de Profecia referente àquele texto bíblico. Ah, mas eu não tenho tempo e tal, não sei o quê. Ninguém tem tempo. Já tem 2 anos que eu faço? Eu ouço. Enquanto eu estou dirigindo, eu coloco lá, porque o aplicativo deixa você, além de escolher o idioma, ele também deixa você ouvir o texto bíblico e ouvir o Espírito de Profecia. Então está tudo muito prático. Bible Plan. Leia, estude, saia das redes sociais e gaste mais tempo com isso. Ellen White escreveu, ouça os passos de um Deus que se aproxima. Para terminar, como tornar isso prático? Pode colocar aí, querido, por favor. Como tornar isso prático? Olha só. Nós seremos julgados pelas obras, mas as obras que ele vai fazer em nós. Queridos, o manual da igreja está aí, mas parece que a gente meio que deixa isso de lado, né? Eu poderia terminar o meu sermão com vários vieses, mas me permita terminar com um viés aqui um pouco mais polêmico. Eu não fujo de polêmica, não. Eu estou no está escrito. Quando você se batizou, o manual da igreja está lá no como é o nome? O voto batismal, né? Ficha, voto batismal. Crê que o seu corpo é templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando de seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda do fumo em qualquer de suas formas para consumo humano e do uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas? Talvez você esteja pensando, mas o que tem a ver isso aí? Tem a ver com as obras. Com as obras que Deus vai julgar a mim e a você. Que Ele quer fazer em você. Mas Ele não vai fazer a despeito de você mesmo. Senhor, obrigado. O Senhor morreu por mim lá na cruz, valeu, beleza. Mas não venha me dizer o que eu tenho que comer, não. Não venha me dizer o que eu tenho que assistir, como eu tenho que gastar meu dinheiro, como eu tenho que gastar... Não, isso aí... As pessoas que serão perdidas... Lembre-se da minha introdução. As pessoas que se perderão porque fizeram coisas ruins. As pessoas que se perderão porque não aceitaram a Ele, o seu sacrifício, as suas instruções. Qual é a característica dos ímpios nos últimos dias? Sem lei. Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? Tem leis, tem regras. E não é porque Deus não gosta de você e quer ver você sofrer, não. É para o seu próprio bem. Eu tenho pastores que foram meus professores na faculdade. Queridos, tem 2 deles, obviamente não vou falar os nomes, mas tem 2 deles que me chama muita atenção. Esses dias eu estava falando com a minha esposa. Um deles é vegetariano, é restrito na alimentação. E o outro é meio adventista part-time, sabe? Dá para ver claramente, os 2 já se aposentaram. Não, um se aposentou, o outro não, mas 2 têm mais ou menos a mesma idade. Mas dá para ver claramente, esse aqui que é vegetariano, parece que ele está igualzinho quando ele me deu aula lá 20 anos atrás. A pele, como assim? Esse camarada não envelhece, não? Já o outro, que é adventista meio part... foi meu professor, um ótimo professor, mas ele não se importa com esse negócio de alimentação. Está só o bagaço. Queridos, é para o seu bem, é para o seu bem. Alguns pensam assim, não, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso fazer exercício, luz solar e tal, para eu ser bombadão, bonitão. Não. Não, eu preciso fazer isso porque eu preciso melhorar a minha alimentação, porque eu preciso viver mais. Não. Paulo diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falou. Então o conselho sobre regime alimentar da igreja adventista não é para eu viver mais? Não, é porque nesses últimos dias Satanás estará trabalhando de forma tão específica e tão intensa que você precisa ter a mente clara para detectar. Se você se alimenta de qualquer forma, você não vai detectar as artimanhas do diabo nesses últimos dias. Esqueça. Esqueça. Então não é o corpo, é plus. Viver mais é plus. Mas o enfoque maior é você ter a sua mente clara. Por isso que não envolve só alimentação. Ar puro, exercício, sol, os 8 remédios da natureza. Vamos avançar. Eu até vou fechar aqui porque eu vou só ler lá com vocês. Olha lá. Esse é o próximo aí, querido? É.
Nós vivemos inteligentemente de acordo com os princípios de saúde quanto ao exercício físico, respiração, luz solar, ar puro, uso da água, sono e repouso. A lei da natureza proíbe... Peraí, o povo de Deus, qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias mesmo? Lei. Obedece regras. A lei da natureza proíbe o uso de intoxicantes e narcóticos de toda espécie desde os primeiros dias deste movimento adventista, o sétimo dia. A abstinência do uso de bebida alcoólica, do fumo, tem sido uma condição para ser membro da igreja. Ou seja, eu quero ser membro da igreja. Ok, tem condições? Sim ou não? Mas Deus não aceita todos? Deus aceita todos? Vou perguntar de novo. Deus aceita todos? Sim. Mas Ele aceita tudo? Deus aceita todos, mas Ele não aceita tudo. O texto está dizendo que tem condições para ser membro da igreja Adventista do sétimo dia. E tem membro, eu conheço líderes da igreja que bebem. Como diz o outro lá, vai queimar. Queridos, como pode? Eu não entendo. Eu poderia contar algumas histórias aqui, mas eu não quero tomar o tempo de vocês. Olha esse texto, Manual da Igreja. Trajar-se com simplicidade, se abster de ostentação de joias e ornamentos de todo tipo. Ah, mas só um negocinho, só um negócio. Todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Não se prega mais isso do púlpito, né? Talvez se eu estivesse pastor, talvez eu teria medo de pregar isso. Como eu não estou pastor, eu posso pregar tranquilo. É claramente ensinado, em amarelo lá, claramente, não tem dúvida, é claramente ensinado nas Escrituras que o uso de joias é contrário à vontade de Deus. O uso de ornamentos de joias é um esforço para atrair atenção e não para conservar o autoesquecimento que o cristão deve manifestar. Isso é o manual da igreja, são regras da igreja. E tem gente que se diz adventista e não vive essas regras. Eu sei, tem gente que não vai me chamar mais para pregar aqui, mas vamos lá, só de 3 em 3 anos mesmo. Conselho sobre regime alimentar, o texto diz: bom dia, os que usam carne para você menosprezam aqui na Igreja todas Central as de advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Jesus, Espírito Santo, estejam com você aí também. Não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. Já pensou que a carne que você come precisa matar um bichinho, gente? Mas no domingo, há quase 30 anos atrás, quando eu li esse texto, eu falei para minha esposa, não coloco mais carne nenhuma na minha boca. Eu sou vegetariana há quase 30 anos. Agora está? Não como peixe, não como frango, não como nada de carne. A minha filha mais velha tem 23 anos, nunca comeu carne. Está vivinha da Silva. Para que a gente precisa matar animal para comer? E o pior, tem almoços na igreja que o pessoal serve carne no almoço da igreja. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença, câncer. Tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Tá vendo como é do seu bem? Ah, Deus, o senhor quer me proibir de comer carne? Que coisa, o senhor é muito mal. Ele diz, não, é pro seu bem. Pedindo a vocês uma salva de palmas especial. De ordinário, se usa demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, pastelarias, geleias, doces são a causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Tá vendo o equilíbrio dela? Deve-se evitar o uso de leite e açúcar juntos. Isso é um veneno. Eu tinha uma alergia ainda no Brasil, fui no alergologista adventista e ele disse, você tem que fazer isso. Abandona o leite com açúcar e abandona o queijo. Acabou. Depois, por rebeldia da minha parte, voltei a comer queijo. E agora estou parando de novo. Queridos, esse é o processo de salvação. Ah, então você está dizendo que a gente só vai ser salvo quem parar de comer carne. Não estou dizendo isso. Por isso que eu gastei boa parte do meu sermão aqui para dizer para você que nós somos salvos pelo quê?
Pela graça, e somos justificados pelo quê? Pela fé, mas não nos esqueçamos que seremos julgados pelas obras. Não nos esqueçamos que Deus espera que você se entregue a Ele e Ele vai fazer. É tão difícil parar de comer carne. Jesus soube disso, Jesus viveu como ser humano. Jesus sabe disso. É impossível? Por favor, que isso entre no seu processo de santificação. Não estou dizendo para você, amanhã não coma mais carne. Não estou dizendo isso. Mas você precisa levar esse negócio a sério. Tem gente na igreja adventista que zomba desse negócio. Deus vai cobrar. Isso aí é vegetariana. Que besteira. Eu ia falar, mas eu não vou adiantar não. Vai passar aqui. Olha lá. Agora. Chá e café são estimulantes. Na mesma frase ela diz, chá e café, da mesma maneira que o fumo tem efeito prejudicial sobre o organismo. Eu não fumo, mas eu tomo café. E aí embaixo ela diz, tomar chá e café é o quê? Nossa, mas como assim? Não se fala isso do púlpito, né? Isso envolve a preparação para a volta de Jesus? Mas que coisa mais boba. Foi só uma mordida no fruto lá no Jardim do Éden. Uma coisa bem boba também. Deus leva a sério essas coisas, queridos. Porque isso já foi revelado. Se não tivesse sido revelado... Por que Deus teve tolerância com a poligamia? Porque ainda não tinha sido revelado plenamente para Abraão, para os patriarcas. Uma vez que foi revelado, Deus disse, não tolero mais. Essas coisas foram reveladas. Por que os pregadores não usam mais o espírito de profecia no púlpito? Não, tem que pegar leve. Queridos, por que os judeus, quando saíram do Egito, morreram na porta da nova terra? Na porta. O movimento adventista, representa aquele... Nós estamos na porta do reino do céu e a gente está como os protestantes. Não tem problema. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já me batizei mesmo. Ele me ama. Isso aí é besteira. Como assim? Eu passei uma a mais aí. Volta um, queridão, por favor. Olha aí. Não, isso aqui são textos que eu não vou ler, não. Você pode tirar um print aí, porque algumas pessoas, na verdade, mudou, desconfigurou, não entendi por quê. Mas os textos da joia, de ornamento, eu já tenho adventistas que falam, não, isso aí não tem nada a ver. Eu já ouvi pastores dizendo, não, isso aí é de interpretação. Interpretação? Está na Bíblia. Como assim? Agora eu sou juiz da Bíblia. Bíblia, tudo bem. Isso aqui eu gosto, porque isso aqui... Mas aquilo ali não vou... Não, isso aí foi para o tempo passado, isso aí não foi para nós, não. Como assim? Então eu coloquei alguns textos aí, você pode ler depois. A Bíblia é clara em dizer, claríssima. Sobre joias, né? E aí é mais um texto também, olha lá. Pendentes, já tinha até piercing, né? Na época já tinha piercing também. Ok, é isso. Queridos, qual foi a ênfase da minha mensagem? A ênfase da minha mensagem foi que a gente precisa se tornar vegetariano, a gente precisa abandonar coisas para a gente ser salvo, é isso? É isso que eu falei? Nada disso, queridos. Nós acreditamos que a salvação é graça, porém a gente pode perder aquilo que nos é dado de graça. Porque Deus não tolera um coração rebelde. Uma vez que Deus já deu revelação, uma vez que Deus já esclareceu sobre um assunto, a gente não pode conjecturar, não, mas sabe como é, queridos? É isso e é isso. E alguns dizem assim, nesse sermão também, quando eu preguei em outra igreja, eu falei sobre a música. Não, e lá na África? Ok, a gente não está na África. Não, mas não tem como. Queridos, voltemos às raízes. Nós, como adventistas, não podemos perder a nossa identidade. Repito, qual é a característica dos ímpios nos últimos dias? Sem lei, eles vivem sem regras. E aqueles que são joio dentro da igreja têm essa mesma característica. Isso aí não tem nada a ver. Esse negócio de chá, de café, de Coca-Cola, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Cafeína também, é estimulante também, vai dar problema também. E refrigerantes no geral, açúcar demais. É para me salvar. Não é para você ser salvo. Deus
Imagine, esses dias eu dei um estudo bíblico para uma pessoa e falei para ela, o espírito de profecia é isso aqui, ó. Você está num barco, numa viagem. Só que os últimos momentos na viagem são os mais arriscados. Aí Deus diz assim, ó, quando chegar lá bem no finalzinho, eu já paguei uma pessoa, separei uma pessoa com informações adicionais para vocês fazerem o último percurso da viagem, que é o mais perigoso. Esse foi o espírito de profecia. E o que a gente faz com o espírito de profecia? Não, você não vai subir no barco, não. A gente consegue fazer a viagem sozinho. Ei, Deus enviou esse negócio para você fazer esse final da viagem. Olha a Europa, queridos. A Europa não crê, no geral, as igrejas da Europa, no geral, não crê no espírito de profecia. Veja como está morrendo a igreja na Europa. E a gente acha bonito, parece que é... Não, eu não creio no espírito de profecia. Não, eu não creio. Queridos, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha piedade dessa igreja. E eu oro para que a sacudidura que já começou, se intensifique, porque o joio tem que sair. O joio tem que sair. Aí Deus vai derramar o Espírito Santo em chuva serôdia, e a gente vai pregar o evangelho, vão acabar com essa mensagem aqui, e Jesus volta e that's it. Queridos, que nenhum de vocês, que nenhum de nós tenhamos as características dos ímpios. Que todos nós sejamos efetivamente parte do povo de Deus.